Salve, salve galera que acompanha o canal do Professor Denis. E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Demografia? E o assunto de hoje, teorias demográficas. Já sabemos que a população mundial já ultrapassou aí seus 7 bilhões de pessoas. Gente, mas por que será que a população cresce tão rápido? Será que teremos recursos disponíveis para alimentar e atender as necessidades básicas de tantos habitantes? Para responder essas perguntas, diferentes respostas já foram formuladas, né? A elas damos o nome de teorias demográficas. Não é recente essa preocupação em torno da relação entre a oferta de recursos naturais e a quantidade de pessoas no mundo. Na verdade, foi no século XIX que as teorias populacionais começaram a ser desenvolvidas. Vamos conhecer cada uma delas. Começando com o malthusianismo. O primeiro a fazer isso foi Thomas Robert Malthus. Para ele, o aumento da produção de alimentos seria menor do que o crescimento do número de habitantes no mundo. Sendo assim, logo não haveria mais alimentos para as pessoas. A humanidade estaria desse modo condenada a passar por problemas como subnutrição, fome, doenças, epidemias, entre outros fatores. Para resolver esse problema, Malthus defendia o controle moral em que as pessoas deveriam abandonar as práticas sexuais para diminuir o número de nascimentos e controlar o crescimento total de habitantes. Além disso, ele defendia a ideia de que a população pobre era grande responsável pelo excesso de gente no mundo, sendo necessário que cada pessoa tivesse somente o número de filhos que pudesse criar. Essas teorias, elaboradas por Malthus e defendidas por muitas pessoas, dão o nome de teoria malthusiana, ou malthusianismo. O problema dessa teoria é que no século XIX, Malthus não imaginava que as tecnologias nas produções agropecuárias e industriais fossem se tornar tão avançadas. Essa evolução permitiu que a produção de alimentos fosse muito maior do que o número de habitantes no mundo, provando assim que ele estava enganado. E a próxima teoria é o neomalthusianismo. Mesmo assim, muitas pessoas ainda acreditam que problemas relativos à fome e à desnutrição no mundo sejam ocasionados pela falta de alimentos e pelo excesso de pessoas. Mas, ao contrário de Malthus, esses teóricos defendem que, para controlar o crescimento populacional, é necessário adotar métodos contraceptivos, isto é, aqueles que impedem que novas pessoas nasçam. E as pessoas que defendem essas ideias são chamadas de neomalthusianas. A palavra neo significa novo. Esses métodos ainda hoje são muito adotados por países e organizações internacionais, como a distribuição gratuita de preservativos e a venda de medicamentos anticoncepcionais sem a necessidade de prescrição médica, entre outras ações. Próxima teoria é a teoria reformista. Existem aqueles teóricos que são totalmente contrários às ideias defendidas por Thomas Malthus e pelos neomalthusianos. Eles são os reformistas ou marxistas. Esses teóricos construíram suas ideias a partir do que dizia o economista e sociólogo alemão Karl Marx. Nessa teoria, afirma-se que o problema da fome e da miséria no mundo não é a falta de alimentos para a população e também não é culpa do excesso de gente. Esses problemas, na verdade, seriam causados pela má distribuição de renda e do acesso aos bens de consumo. Em outras palavras, para os reformistas, a questão é a desigualdade econômica e não a falta de recursos. Para promover o fim da fome e da miséria, ou para evitar que elas ocorram, de acordo com essa teoria, basta que se distribua de forma mais democrática a renda, através de reformas sociais que melhorem as condições de vida das populações mais pobres. Assim, se essas pessoas tiverem melhores condições de vida, melhor educação, saúde e outras coisas, terão maiores condições para abandonarem a miséria. Além disso, é preciso evitar que os ricos ganhem cada vez mais e os pobres fiquem com cada vez menos. E para encerrar, vamos de teoria ecomalthusiana. Para ela, o número crescente de pessoas na Terra demanda de uma maior utilização de recursos naturais e, consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis na natureza. Nesse caso, a tendência é que se chegue a um ponto em que haverá tantas pessoas no mundo que o meio ambiente não será capaz de suprir as necessidades de todos. Outra premissa do ecomalthusianismo é de que a maior quantidade de habitantes na Terra também gera mais impactos ambientais, podendo prejudicar o clima, os solos e os recursos renováveis de um modo geral. Até mesmo a ideia de sustentabilidade ficaria em xeque, uma vez que a sua definição trabalha com a ideia de garantir a natureza e os recursos naturais para as gerações futuras.
Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal do Professor Denis com o assunto demografia, mais especificamente com as teorias demográficas, tá? Muito obrigado por estarem aqui até agora. Para você que não segue o nosso canal, segue aí, dê aí seu like, deixa aí a sua pergunta, tá? Que nós vamos fazer de tudo para interagir, tá certo, pessoal? O canal do Professor Denis o objetivo é esse, informações rápidas para que você resolva aí sua vida e nos 47 do segundo tempo aí na hora da sua prova, na hora de tirar alguma dúvida para responder uma atividade aí que tá aí pegando no teu pé, tá certo, pessoal? Galera, fiquem com Deus e tchau!